Escuta a ciência. Olá, o Escuta Ciência tá de volta e tá de volta com uma novidade muito, mas muito legal. A partir de agora, nos episódios do Escuta Ciência, aqui nesse podcast, você vai encontrar uma série de pesquisadores e divulgadores de ciência que vão estar aqui palpitando, comentando, mas falando de ciência, trazendo conhecimento de um jeito leve, divertido, para que você se informe sobre os principais assuntos da ciência e para que você tenha também um aumento aí no seu gosto pela ciência. E eu trago aqui hoje muitos pesquisadores e divulgadores de ciência bem legais, que eu tenho certeza que a maioria do público já conhece, porque eles já estiveram no Escuta Ciência. Imagina ter eles mais vezes aqui, vai ser sensacional. Antes, para quem não sabe, eu sou Letícia Sarturi, tô aqui desde sempre. Tenho mestrado em imunologia e doutorado em biociências e fisiopatologia. Hoje sou pesquisadora de pós-doc lá no Centro de Estudos Sou Ciência, da Unifesp, e trabalho com combate à desinformação em saúde, mas também com saúde pública. E quem está comigo hoje aqui? Oi, Letícia, aqui é a Melanie, tudo bom com vocês? Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu sou biomédica. Sou professora da Escola de Saúde da Unicinos e atualmente eu também sou professora permanente do programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde. Eu desenvolvo pesquisas dentro da temática de saúde pública e as relações da saúde única com o clima, né, com a aceleração das mudanças climáticas. Estou aqui com a minha colega Karina também, que faz parte desse grupo de pesquisa que a gente está construindo. E também sou divulgadora científica, faço divulgação científica nas redes sociais nesses tópicos, né, focando bastante em patógenos emergentes, doenças que podem explodir por aí, nos causar problemas, e como a gente pode prevenir todo esse cenário e evitar até mesmo, né, situações mais complexas. Oi, gente, aqui é a Karina Lima. Eu sou bacharel e mestre em Geografia, doutoranda na área de Climatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha pesquisa é em tempestades, eventos extremos e desastres. E eu também faço parte do grupo de pesquisa que a gente está formando ali com a coordenação da Melanie para analisar essa questão dos impactos das mudanças climáticas na saúde. Eu também sou agora, recentemente assumi como primeira coordenadora científica da Apex Brasil, que é a Associação de Pesquisadores Polares em Início de Carreira, e sou divulgadora científica nas redes sociais, comunicando sobre mudanças climáticas e meio ambiente, para a gente trazer, tentar informar e conscientizar e mobilizar para a gente lidar com essa crise, com essa emergência climática. E eu sou Cláudio Machado, biólogo, trabalho com serpentes já há alguns anos, tenho minha formação no meu doutorado em medicina tropical, né, voltado mais à parte de acidente ofídico, mas o meu mestrado é em comunicação e informação em saúde. E também, como todo mundo aqui, eu também tenho um trabalho de divulgação científica nas redes sociais, com um projeto que algumas pessoas conhecem com o nome de Papo de Cobra. Na verdade, o projeto é bem mais conhecido do que eu, então muita gente não sabe meu nome, é Cláudio, tá? Mas pode chamar de Papo que eu atendo. Ô Cláudio, pra mim, o seu nome é Cláudio Papo de Cobra. Pra muita gente é. Olha aí, gente, que time sensacional, é muito bom contar com vocês aqui no Escuta Ciência. Eu sou sempre favorável de que iniciativas de divulgação científica sejam assim, envolvam vários cientistas de diferentes áreas, para que a gente consiga de verdade popularizar a ciência, né, e valorizar a ciência, que eu acho que faz parte da valorização da ciência, a popularização também da ciência. Bom, esse episódio é um episódio, assim, um pouco meio pistola, pra gente pistolar também, tá? Por quê? Porque nesse episódio a gente vai falar sobre o que vocês sabem que tá acontecendo aí no mundo, o momento político nos Estados Unidos da posse do Donald Trump trouxe aí várias consequências pra ciência, pra saúde.
E isso compromete o mundo, né? E como será que isso compromete o mundo? A gente vai comentar um pouco sobre isso, falando aí de alguns pontos importantes que a gente selecionou para falar, porque não dá pra gente falar de tudo, porque é tanta maluquice que se a gente fosse falar de tudo, a gente precisaria aí de umas 3 horas de episódio. E esse episódio não vai durar 3 horas. Fica aqui até o final, que pode ter certeza que vai ser um episódio sensacional. O que a gente vai discutir basicamente aqui é a saída do Acordo de Paris, a saída da OMS, o fim das políticas afirmativas com aquele cancelamento de programas de diversidade, de equidade e inclusão, inclusive a paralisação de rotinas de centros, de instituições de pesquisa dos Estados Unidos, de agências federais importantes para a ciência. E essa paralisação de rotina vem aí com um pouco de censura sobre pesquisadores, sobre pesquisas, e é muito grave, a gente precisa falar sobre isso. Eu não sei o que vocês acharam desse começo do Trump, o que vocês acharam aí? É um terror, né? É tudo ruim ao mesmo tempo agora. Então ele concentrou no primeiro dia, acho que tudo que ele podia fazer de besteira no ano inteiro, não tudo não, porque a gente nunca pode subestimar ele, eu acho que ele pode conseguir fazer até mais, mas ele conseguiu fazer bastante coisa e deu para assustar bastante. Pois é, né? Eu fiquei assustada. Não, e é um momento terrível, né? Porque, claro, todos os momentos de Trump são terríveis, mas falando especificamente da questão climática, a gente, como o aquecimento global só está aumentando, a cada 10º de grau a gente tem mais urgência, né, em frear as emissões. Então, a gente está num momento crucial, numa década decisiva, porque a gente tem metas para 2030, por exemplo, que se não forem cumpridas a gente perde muita coisa. A gente, essa é a questão do Acordo de Paris, né, que até é bom comentar aqui, caso alguém não saiba, o objetivo do Acordo de Paris é limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, mas ele tem uma meta mais ambiciosa de limitar a 1,5 grau. Esse 1,5 sempre foi o que se buscou, né? E que não ultrapassasse 1,5. Só que para isso a gente teria que ter metas bem ambiciosas, né? E inclusive já para 2030 e depois 2050. Então, o Trump entrar neste momento e sair do Acordo de Paris neste momento tão crucial é realmente desesperador, né? Porque os Estados Unidos é o segundo maior emissor atualmente, perdendo só para a China, mas é o maior emissor histórico. E é muito importante que eles diminuam as emissões, e não só isso, como também o financiamento que eles deveriam dar, né, é essencial, tanto em perdas e danos para países mais afetados pelas mudanças climáticas, como para financiamento climático para promover a transição da energia limpa, a implementação das metas climáticas globais de forma equitativa. Então, assim, esse financiamento que os Estados Unidos deveria dar como o maior poluidor histórico, como o segundo maior poluidor atual, emissor, né, é essencial também. Então, a gente perde não só na meta da questão física da coisa, que a gente vai ser bem difícil diminuir as emissões globais se os Estados Unidos aumentar, né, como também a gente perde nessa questão de financiamento. Pois é, assim, antes da Mel falar, Karina, só complementando o que você falou, é a história, né? Quem mais emite é quem mais deveria se esforçar para deixar de emitir, mas na verdade a gente não vê isso, né? Querem jogar nas contas dos países mais pobres até essa responsabilidade. Exatamente, por isso que se fala tanto em justiça climática, né? Os maiores responsáveis pela crise, pelo colapso climático, deveriam financiar e ajudar muito, contribuir muito mais, não só com suas metas em seus países, né, de redução de emissão, redução drástica e rápida das emissões, mas em financiamento para outros países que são muito menos responsáveis, que contribuíram muito menos para a nossa crise. E existe essa expectativa, talvez um pouco otimista, de que com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, talvez outras nações queiram assumir e ser mais ambiciosos, né, nessa corrida verde. Então, por exemplo, a China querer fazer muito mais, ter metas mais ambiciosas, outros países terem metas mais ambiciosas de corte de emissão. Mas eu acho que isso é um pouco de otimismo neste momento. Eu espero
que realmente seja isso que vai acontecer, mas infelizmente eu acho que é um pouco otimista, né? E é importante também destacar que a crise climática anda junto com a crise em saúde e com a crise sanitária. Então, quando a gente vê, por exemplo, ondas de calor extremo, com períodos de chuva atípico, padrões de precipitação totalmente anormais, isso tudo impacta na transmissão de doenças, da dispersão e localização geográfica dos vetores que carregam essas doenças para outras regiões, e a gente vê também aumento de casos de diversos patógenos, como por exemplo leptospirose após períodos de chuva, ou até mesmo dengue também, somando essa questão da chuva com o calor. E tudo isso favorece, então, com que a gente tenha epidemias de maior magnitude, cenários mais difíceis da gente lidar à medida que essa crise climática também se agrava. Então, a gente não pode dissociar essas duas coisas e cada vez mais a gente precisa de integração internacional, que a gente compartilhe essas informações, essas estratégias, tem estratégias locais alinhadas com estratégias e metas globais, para que essa saúde, né, se mantenha forte e coesa, afinal ela afeta todas as nações. E aí a gente entra num ponto que é muito preocupante, né, que é a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente teve também o anúncio da saída da Argentina, e tudo isso acaba também enfraquecendo essas organizações, né, que têm esse papel importante e muitas vezes são a principal ajuda que um país, especialmente um país de baixa renda, vai receber quando ele enfrenta uma emergência sanitária. E é essa ajuda tão relevante que faz com que essa emergência seja resolvida e não afete países vizinhos ou até mesmo lugares mais distantes. Hoje, pensando que a gente está muito mais conectado do que muitos anos atrás, né? Com essa questão de as distâncias entre nós ficaram muito menores, né? Então é uma coisa que preocupa a todos. Acho que nós temos multicrises aqui diante de nós, elas têm relação entre si e não parece que nós estamos caminhando para uma direção de uma resolução integrada e coletiva, né? E não é resolvendo ou tentando resolver apenas os seus problemas locais de uma forma mais isolada que essas crises vão ser mitigadas, muito pelo contrário, a solução ela parte também de ações coletivas. E como a Mel bem citou essa questão da Argentina, existe esse receio, né? Tanto da saída do Acordo de Paris quanto da OMS, de um efeito dominó, né? Então, assim, de que outras nações, outros governantes, outros tomadores de decisão se sintam encorajados pela decisão do Trump a diminuir suas ambições, né, tanto na questão climática quanto em geral, em relação à saúde, e resolvam sair também, né? Então aí isso é uma preocupação assim que tem que ser levada muito a sério também. E é incrível como é que uma decisão dele potencializa a outra, né? A saída, já tem o problema da alteração climática, da negação das mudanças climáticas. E aí, para não ficar só nisso, ele ainda sai do OMS. Então, a gente tem isso duplicado. Quer dizer, o grande problema que teria sido o negacionismo da mudança climática é enfatizado com a saída, como a Mel bem falou, em relação às epidemias que podem e vão certamente se ampliar. O que você faz para tentar minimizar isso? Você sai do OMS? Ou seja, a gente só multiplica o problema ainda mais, potencializa isso ainda mais. E acho que o que a Karina falou é verdade. O meu grande medo é que isso se transforme num efeito, não vou nem dizer dominó, porque dominó é uma pecinha caindo atrás da outra. Um efeito onda, que vai afetar quem está na frente, mas vai afetar também quem está atrás, né? Vira como se eu jogasse uma pedrinha na água e causasse aquelas ondas concêntricas que vai afetando o lago inteiro. O meu grande medo é que isso aconteça. Espero que a gente esteja errado, né? Não, e realmente, assim, é uma policrise, e a gente sabe que quem são os mais afetados sempre, né? Países em desenvolvimento, sul global. Então, a gente, além de sermos muito menos responsáveis pela crise climática, ainda sofremos as piores consequências. Então, é muito complicada, muito preocupante essa situação.
Pois é, assim, eu fico bem preocupada, especialmente quando a gente vê como que tá se dando essa saída, né? Por exemplo, se você pensar, os Estados Unidos vai se juntar a países como Irã, Líbia, Iêmen, que estão fora do acordo, né? Então, assim, você tá fazendo coisas que se ligam a países extremos. E aí você vê que realmente o que está sendo potencializado nos Estados Unidos é uma ideologia de extrema direita, e essas motivações são muito mais ideológicas do que motivações que poderiam ser compreendidas de fato. O Trump alega que o Acordo de Paris impede o crescimento dos Estados Unidos, que os outros países querem crescer às custas dos Estados Unidos. Ele fala isso desde o outro mandato dele, né? Ele já vem falando isso. E a ideia dele é que ele tem que explorar mais petróleo para baratear combustível, para baratear os alimentos, reduzir a inflação por meio da exploração do petróleo. No momento que a gente deveria, na verdade, tá já em transição, e a gente não tá, né, Karina? Pois de acordo com a Agência Internacional de Energia, nenhum novo poço seria necessário de ser aberto, nem deveria ser aberto, se a gente quiser bater nossas metas climáticas. E o que a gente está vendo é o completo oposto, né? Então, rir para não chorar, realmente, esperar que com a mudança próximo governo dos Estados Unidos, a gente tem uma virada radical disso, porque o governo Trump vai ser muito difícil. E mesmo que a meta do 1,5 já esteja virtualmente morta, né, por causa da inação política, ela não era impossível fisicamente, ela foi impossibilitada pela inação política das nações. E neste momento é basicamente impossível, né, de acordo com a maioria das análises, mas a gente não pode jogar a toalha, porque cada décimo importa, cada décimo vale muito, então a gente tem que lutar por cada décimo de grau para que a gente não ultrapasse os limites mais perigosos. Então, chegar a 2 deveria ser inaceitável, né? Se a gente não vai conseguir parar no 1,5, vamos tentar 1,6, então. Se não conseguimos 1,6, vamos tentar 1,7. Mas a gente realmente tem que continuar lutando para que seja, para conter uma contenção de danos, né? Não, e eu grávida, colocando uma criança no mundo daqui a alguns meses, vendo o caos que está acontecendo, assim, e pensando, essas pessoas como Trump não pensam no futuro, porque eles sabem que eles não vão estar aqui quando tudo for muito caótico. Então, é esse o pensamento, né? A gente tem evidências científicas suficientes já para ter um consenso a respeito da questão climática, e bem como a Mel falou, da questão do envolvimento, né? O impacto das mudanças climáticas também na saúde. Isso são consensos científicos, a gente não está falando aqui de indícios, né, de suspeitas, não, a gente está falando de coisas que são acumulados de evidências que mostram, a partir da pandemia de Covid-19, a gente já viu isso, e a gente vê, por exemplo, com o aumento de dengue aqui no Brasil, que é muito característico desse clima cada vez mais quente, né, a gente está vendo a mudança que teve nos últimos anos, e a gente observa, por exemplo, um aumento muito absurdo nos casos de dengue, num nível assim que a gente mal consegue controlar. Então, tudo está muito ligado, e a ação de um país como os Estados Unidos impacta assim todo mundo, né? Mas, Letícia, sabe o que me incomoda? Você falou agora, o Trump não vai estar aqui para sofrer essa consequência. Mas vamos ser sinceros, o Trump não enganou ninguém. Na campanha, ele fez tudo aquilo que ele falou que ia fazer. O que me preocupa é exatamente por ele ter ganho a eleição, assim como o Milei. Então a gente pode concluir que a maioria do povo americano, a maioria do povo argentino, concorda com ele. Então eu acho que o problema é ainda maior, porque se tirar um Trump, se ele desaparecesse de uma hora para outra, apareceriam outros iguais, talvez piores, porque eu tenho uma população que vota nessas ideias, né? E essa população, na maior parte deles, vai estar aqui para enfrentar isso, né? Para suportar ou não
essas alterações climáticas todas e que, como vocês bem falaram, vão desencadear em problemas de saúde. É isso que me preocupa, não é o Trump, é quem vota nele. A gente vê um mundo de pessoas com avanço de extrema-direita, de pensamentos de extrema-direita, ideologias anti-ciência. A gente vê um mundo de pessoas aí votando cada vez mais nesses candidatos, né, que levantam essas pautas. Isso realmente é muito perigoso para o mundo. E como a Mel comentou sobre a saída da Argentina também da OMS, eu acho que seria importante também a gente falar da importância da OMS, né? Porque a OMS não é, assim, qualquer órgão de saúde. Ela coordenou, por exemplo, as ações durante a pandemia de Covid-19. A gente teve uma importância muito grande, porque a gente precisava de um órgão para trazer informações, para fazer uma voz, né? Nas informações da Covid, nas recomendações, né? Nas diretrizes que a gente deveria seguir, que os países deveriam seguir. Imagina cada país fazendo do seu jeito, né? A gente já viu aqui no Brasil o desastre, quando a gente teve um presidente querendo fazer do seu jeito. Então, a gente precisa deixar muito claro isso, porque muita gente acha que a OMS não serve para nada. Infelizmente, tem gente, apesar do que a gente viveu recentemente, achando que a OMS não serve para nada, né? Então, acho que é importante a gente abordar esse tema também. Acho que a Mel tem muito a falar da OMS, hein, Mel? Pois é uma coisa assim que é sempre bom lembrar, né? A gente, por exemplo, atualmente tem enfrentado dezenas de emergências sanitárias importantes no mundo todo. Entre essas emergências, acredito que, agora eu não me recordo exatamente o número delas, mas se eu não estou muito enganada, eu acredito que 17 delas são consideradas emergências graves, ou seja, emergências que colocam riscos importantes para essas sociedades ou têm riscos, inclusive, de disseminação para outros lugares, o que coloca, né, um risco para todo mundo nesse caso. Pensando nisso, né, pensando nessas emergências que estão diante de nós, a OMS, como eu já tinha mencionado, ela muitas vezes é a principal ajuda, tanto humanitária quanto sanitária, que um local vai receber, especialmente se a gente estiver falando de um país de baixa renda, que não tem uma estrutura de saúde forte o suficiente para fazer essa resposta, para conduzir e organizar essa resposta sozinha, né? Então, é muito importante que exista essa organização para conduzir, organizar, chegar lá, mapear, coletar a amostra, enviar para laboratórios de referência para fazer a identificação do micro-organismo que está envolvido. Esses tempos eu falei da identificação do vírus Marburg, por exemplo, na Tanzânia. É um vírus que a transmissão é muito significativa, apesar de não ser tão facilitada como é o vírus da Covid, mas é um dos vírus mais letais que a gente conhece. Um surto de Marburg, hoje, ele é extremamente grave, e a OMS, quem está ajudando ali a Tanzânia a conduzir e organizar essa resposta. E por muitos anos, o continente africano vem experienciando surtos de Marburg. Esses da Tanzânia são super recentes, até então o país não tinha enfrentado ainda surtos desse vírus. Então a gente está vendo que eles estão ganhando mais regiões geográficas, né, que eles estão se expandindo. E felizmente, todos os surtos de Marburg até agora estão sendo bem controlados, assim como os surtos de ebola. A gente não vê surtos de ebola, por exemplo, na Europa, na Ásia, né? A gente vê que eles acabam conseguindo ser bem controlados. E isso não se faz sozinho e muito menos sem recurso, né? Isso é muito mediado pela OMS e as lideranças locais ali de saúde, dos governos locais, mas também por todo o recurso, todo o apoio financeiro que as entidades que formam a OMS, é uma organização mundial, né, uma entidade que é formada por diversos países, contribuem para tal. Então não dá para a gente ser ingênuo e achar que toda essa ajuda humanitária que a OMS oferece é de graça. Da onde vem esse dinheiro, né? Então, acho que muita gente nunca se perguntou isso. E eu faço a minha meia-culpa também, porque até a saída dos Estados Unidos, eu também não tinha entrado muito a fundo nessa questão de como funcionam esses recursos da organização. Mas os Estados Unidos têm sido, historicamente, um dos principais apoiadores. Então, quando eles saem da organização, a gente está falando também
além de toda a questão técnica, né, de pessoas técnicas que estão ali ajudando, a gente também está falando de recurso, de uma boa parte desse recurso que não vai mais ser destinado, né, a priori, para a organização. Então, é bastante sério, né, isso é uma coisa que pode impactar diversos países. A gente está vendo aí vários exemplos de descontinuidade de programas e o quanto está, por exemplo, afetando o programa de tratamento e prevenção ao HIV e a outras doenças, né? Então, a gente vê que é muito sério, não é simplesmente uma decisão política, é uma decisão política, mas que também impacta na saúde global, e isso tem que ficar muito bem claro, né? Independente da posição política de quem está nos ouvindo, é algo que invariavelmente vai afetar a saúde global, ou seja, vai respingar em todo mundo em maior ou menor grau. Então, assim, eu fiquei bem preocupada, especialmente porque o financiamento, lógico, dos Estados Unidos é muito grande, né? É 18% do que entra na OMS. Mas eu fiquei muito preocupada em ver que a própria OMS já está avaliando alguns cortes de gastos para poder se prevenir dessa queda no financiamento. Os Estados Unidos disse que saiu porque a OMS ajudou a China durante a pandemia de Covid-19, não concordou com as ações da OMS, que acabou ajudando a China, e os Estados Unidos contribuem mais que a China. Então, foi um pouco disso que foi a motivação. E aí, teve uma questão, assim, que também é de grande preocupação a respeito do controle do HIV. O HIV, tem um programa de HIV da OMS que é muito importante e impacta o mundo todo. Como a Mel já falou, a gente já falou aqui, os programas da OMS, eles têm um foco especial nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. E a gente precisa se atentar para isso, porque o HIV hoje, ele é muito mais controlado do que era há 40 anos. Então, se a gente pensar lá nos anos 80, foi uma doença que devastou e que trouxe, assim, uma preocupação mundial extrema, né? Uma crise muito grande de saúde. E hoje, a principal preocupação que a OMS coloca é acabar com os programas de HIV e a gente não ter essa assistência de tratamento para as pessoas em países pobres, o que pode gerar, sim, uma nova ameaça de HIV, uma nova ameaça global de HIV e uma ameaça extrema. Além, logicamente, da coordenação de novas crises sanitárias, que vai ficar aí sem financiamento. A OMS não vai conseguir fazer o trabalho como fez, por exemplo, na pandemia de Covid-19. Isso realmente é muito preocupante, né, gente? E vai ser uma escolha de Sofia, né? Qual é o programa que não vai ter recurso? O que eu faço? Eu não dou dinheiro para leptospirose, não dou dinheiro para HIV, para câncer, para acidente ofídico, que também é uma doença tropical negligenciada que a OMS se preocupa muito, são milhões de acidentes, pegando mais a minha área. Ou seja, o que a OMS vai fazer, né? Aonde a gente vai cortar? E isso é muito complicado, porque isso, de certa forma, é uma escolha política, né? Porque se eu corto determinado programa, eu estou afetando mais diretamente uma determinada região do mundo, que tem mais aquele problema do que o outro. Olha como é que a coisa é complexa, como é que uma decisão errada vai levar a N problemas. E uma coisa interessante, né, o que, além de estar tudo conectado aqui, né, clima, saúde, é uma policrise, a gente nota que é uma questão em comum, é o negacionismo científico, né? Então, apesar de a gente, por exemplo, no Brasil, a população tem só uma pequena parcela da população brasileira que é negacionista climática, uma parcela realmente bem pequena, a gente vê que, infelizmente, esse movimento parece estar crescendo no mundo, né, com a extrema-direita, de negacionismos em geral, é um pacote, né, em que se incluem muitas coisas, não só o negacionismo climático, a questão da saúde, os antivacina. Então, assim, é bem preocupante essa ascensão, né, essas ideologias que estão todas abraçadas,
E eu acho até que o negacionismo, ele na verdade, ele não precisa ser só aquele negacionismo chapéu de alumínio, né? Então, por exemplo, quando a gente fala negacionista climático, a gente pensa na hora a pessoa que acha que as mudanças climáticas não são reais ou não são causadas pelo homem. Mas, hoje em dia, o negacionismo climático assume outras formas também, muito mais sutis, né? Então, às vezes, o negacionismo climático também pode assumir a forma de negar a urgência da situação, ou dessa questão de... dos combustíveis fósseis, né, sendo colocados com uma importância tão grande no momento de tanta urgência que a gente tem de diminuir emissões. Então, assim, aqui no Brasil mesmo, a gente vê que parte do governo é favorável a perfurar abrir poço de petróleo na foz do Amazonas, o que é um total absurdo, não só no quesito ambiental, como no climático, né? Então, pelas metas climáticas brasileiras e do mundo. Então, assim, a gente vê isso é um negacionismo também, né? Você negar a urgência da situação, achar que dá para continuar perfurando, dá para continuar explorando petróleo, no momento em que isso não é mais possível. A partir de agora, a gente tem que começar a fechar poços e não abrir. Então, a questão do negacionismo é muito preocupante, como quando a gente fala de mundo em geral. Bom, essa saída da OMS é mesmo preocupante. A gente está vendo um ataque à ciência de maneira geral, né? Até ao controle sanitário de epidemias, inclusive dos Estados Unidos. Só para a gente lembrar, que eu estava até esquecendo desse detalhe, tá acontecendo aí um surto, né? Uma epidemia, na verdade, de gripe aviária, que não tem nem ovo, né, nos Estados Unidos. Eu vi até uma piadinha aí dizendo que a criança comendo ovo e a criança não querendo comer o ovo e o pai falando aqui no Brasil, filho, come o ovo. Lá nos Estados Unidos as crianças não têm ovo, porque tá muito caro o ovo. Antigamente os pais nossos falavam lá na África as crianças não têm comida, usava esse argumento para forçar a gente a comer quando a gente não queria. E lá nos Estados Unidos está lá essa crise também sanitária e aí eles ao mesmo tempo saindo da OMS, né? Mas se fosse só isso, né? Como se isso fosse pouca coisa, tava tudo bem. Mas tem também uma censura a cientistas que eu não sei se vocês estão acompanhando, eu vejo no Blue Sky, eu sigo vários cientistas de lá e eles têm denunciado uma censura, especialmente por conta do fim das políticas de diversidade, né? Então, há uma censura sobre tudo que é produzido em instituições de ciência, instituições ligadas à saúde, especialmente para apagar dados que tenham ali menções à comunidade LGBT, às pessoas trans, à pessoa grávida, né? Que eles não querem que chame pessoa grávida, né? Considerando que trans também pode ficar grávida. Assim, uma pessoa grávida, você tirar isso, né, é tão absurdo, porque você aí interrompe aí uma série de dados coletados e diretrizes importantes para a saúde, e isso realmente é muito grave. Eu fiquei especialmente preocupada, assim, vendo alguns anúncios de que alguns funcionários pesquisadores do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde de lá, eles falaram que receberam um e-mail falando assim, olha, vocês não podem dar palestra em lugar nenhum, tudo que vocês forem produzir tem que passar por uma comissão aí do presidente. Isso aí é censura, vocês não acham que isso é censura? Isso me lembra alguma coisa em relação a 64 ou é impressão minha? Pois é, né? E falar nisso, deixa eu aproveitar, eu sei que não tem nada a ver com o tema, e tem tudo a ver com o tema, como a gente está gravando aqui antes da entrega do Oscar, falar, tomara que a Fernandinha ganhe, vamos torcer pro filme ganhar, pra Fernandinha ganhar. Só fazendo um parênteses aqui, porque eu lembrei de ditadura, não tinha como esquecer a Fernandinha aqui. Estamos torcendo muito. Pois é, assim, essa censura vem acompanhada, gente, eu não sei se todo mundo que escuta a gente está acompanhando o que está acontecendo, vem acompanhada também de uma ameaça de demitir pesquisadores que tocaram nesses temas de diversidade. É tudo muito grave, assim, isso compromete dados de muitos anos de pesquisa.
E a gente tem, então, censura a pesquisadores, dados sendo apagados, a gente tem uma ameaça, de fato, aos valores democráticos, né? A ciência e aos valores democráticos em geral. Então, é realmente algo que a gente espera que seja temporário, né? Que após um governo Trump a gente consiga, de repente, reverter muita coisa. Mas preocupa, né? Porque a gente não sabe a intensidade que isso vai ter, né? A gente já está no começo do governo Trump já vendo tudo isso acontecer e pode piorar muito ainda. E a gente vai ter que aguentar 4 anos disso, ou 4 anos piores. Então, a gente espera que esse governo passe logo, né? Então, mas é aquilo que eu falei, Karina, o governo vai passar em 4 anos, mas o povo vai continuar. Será que a cabeça do povo vai mudar em 4 anos ou a gente vai ter um segundo governo semelhante a esse? O que vocês acham? É difícil, né, saber, mas acho que talvez eu seja uma otimista. Quer dizer... Eu já sou, assim, não. Eu não sou, não, viu? Não, mas é que assim, em relação a clima, pelo menos, eu acho que existe uma escalada de interesse, de atenção no tema, porque as pessoas estão vivenciando na pele a crise climática, né? Principalmente em relação a eventos extremos, desastres. Então, eu acho que existe um aumento de interesse das pessoas em entender o que está acontecendo e contribuir na solução disso. Falando pela minha experiência como divulgadora científica, né? Eu comecei a fazer divulgação científica sobre mudanças climáticas em 2020, peguei mais sério assim mesmo em 2021, e eu me lembro que era muito difícil engajar conteúdo sobre esse assunto, né? Parecia que não havia, assim, pelo menos na minha bolha, né, um interesse tão grande. Outros assuntos de ciência chamavam muito mais atenção. E hoje em dia, 2025, eu acho que o interesse me parece muito maior. Então, a gente está vendo uma aceleração do aquecimento global, então a gente está vendo um agravamento da crise climática, e isso, consequentemente, faz as pessoas prestarem mais atenção ao tema, né? Então, infelizmente, sendo dessa forma, mas felizmente para um aumento da conscientização e da mobilização. Pelo menos eu vejo assim. Essa mobilização é importante, né? Porque, assim, eu tô vendo nas redes sociais muitos pesquisadores chamando para mobilização, falando, entre em contato com o seu senador, né? Porque lá eu acho que eles estão já tentando impedir de tudo quanto é jeito e pedindo para que os congressistas, pelo menos, façam alguma coisa, né? Ajuda a gente, né? A gente não consegue. Porque, infelizmente, né, os Estados Unidos não têm uma constituição tão forte quanto a nossa. A nossa tem instituições firmes que podem frear esse tipo de maluquice de acontecer aqui, tanto que mesmo que o Bolsonaro tenha conseguido fazer muita coisa absurda no Brasil, a gente conseguiu, logicamente, frear a maior parte das maluquices dele, né? Se você tem o STF para isso, para zelar pela Constituição, e tem outras instituições também no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o apagamento de dados fez com que saísse, só para quem está escutando entender bem, fez com que saísse do ar muitos dados e diretrizes de muitos anos de estudos. A FDA, né, que é como se fosse a Anvisa deles, eles retiraram do site deles um guia que era um guia sobre testes de medicamentos e dispositivos médicos, que exigia que quem fosse fazer esses testes fizesse esses testes em populações diversas. Isso por causa da política contra a diversidade. Só que testar medicamentos em populações diversas, obviamente, tem que ser preconizado, porque os medicamentos vão ser usados pelo mundo inteiro, por populações diversas, populações constituídas por diferentes tipos de pessoas. Então, esse guia, por exemplo, foi retirado do site da FDA. Isso compromete os estudos, né? Os estudos que testam medicamentos e outros dispositivos
em escala global, porque a referência estava ali naquele site, e aí você vai tirando aquelas referências e impedindo que a ciência no resto do mundo funcione. Isso impacta, então, na pesquisa científica, vai ter impacto também na formulação de políticas públicas, que as políticas públicas, elas têm que ser baseadas em evidências. Então, essas diretrizes, elas são importantes para fazer com que as políticas públicas sejam adequadas à situação de saúde do país, né? Aos diferentes contextos sociais que a gente vive. Então, é realmente muito grave. E assim, eu, ao contrário da Karina, assim, eu queria ser um pouco mais otimista, sabe? Nesse cenário, eu vejo que a mobilização está acontecendo, mas eu fico muito preocupada, assim, sabe? E às vezes eu tento nem ver as notícias para não me preocupar. Eu falo assim, às vezes eu queria ser alienada, sabe? Não, e a gente vê que, infelizmente, agora falando contra o que eu acabei de dizer, né? A pandemia parece que não ensinou muita coisa, né, também. Parece que não ensinou mesmo, não. E eu concordo, eu tendo a concordar, embora não querendo, mais com a Letícia do que com você, Karina, porque eu também não sou muito otimista, não. Eu não estou confiando muito nas pessoas, não. Cada vez menos eu estou confiando, para falar a verdade. E aí eu estou falando numa escala bem mais geral, em qualquer nível. Não estou falando só politicamente falando, não. Eu acho que está difícil a gente começar a confiar nas pessoas. Pelo menos eu me sinto um pouco com os dois pés atrás. Não, realmente, assim, o que está acontecendo com o mundo, né? Os valores, a gente achou que a gente evoluía, e o que a gente vê é só retrocesso em todos os níveis, em todos os temas, em todas as áreas. Então, assim, eu acabei de falar que eu estava sendo otimista, mas particularmente só em relação à mobilização da população em combater a crise climática, mas de forma geral realmente desanima, né? Porque a gente vê que tomadores de decisão são pessoas que têm muito poder nas mãos, muitos deles são eleitos, são negacionistas, retrocedem em muitos valores, são ameaças à democracia. Então, de forma geral, realmente é muito preocupante. E tomadores de decisão que têm pólvora na mão têm muito mais poder sobre o mundo do que a gente imagina, né? Mas uma coisa eu acredito, que os Estados Unidos não tá, vamos dizer assim, podendo tanto quanto eles acham que pode. Assim, eu acho que o Trump, ele tá fazendo, logicamente, uma série de medidas que vão impactar o mundo inteiro. Não estou falando que não tem como impactar, porque a gente falou nesse episódio basicamente sobre isso, mas, por outro lado, né, essas medidas estão isolando os Estados Unidos e isso vai comprometer o país. Não tem como um império viver no mundo sozinho. A gente vive num mundo hoje totalmente ligado e justamente por isso o que um país faz impacta o outro. Justamente por isso as crises sanitárias que se iniciam no país podem ganhar o mundo e podem comprometer a saúde de todo mundo. Não importa se é um país rico, não importa se é um país pobre. Só que as decisões dos Estados Unidos, elas acabam impactando diretamente os países mais pobres. E isso eu acho que é o que a gente o que faz com que a gente veja esse cenário de maneira menos otimista, porque os países mais pobres não têm recursos para bancar os problemas do mundo assim nas costas, né? E infelizmente as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que são mais atingidas. Pois é, gente. Esse episódio foi um episódio um pouco até a gente se divertir um pouco, mas enfim, foi um episódio pra gente também pistolar. E vocês acompanharam então esse episódio aí dos cientistas brasileiros pistolando contra as medidas de Trump. Foi um desabafo, né? Acho que a gente podia prometer que nos próximos episódios a gente vai ser mais leve, vai brincar mais, porque esse foi bem pesado. Foi pesado, eu não consegui nem fazer... Ninguém fez muita piada aqui hoje, porque... Nem deu. Não deu. Não cabe, o assunto não cabia. Pois é. Então a gente vai ficando por aqui. Foi um episódio sensacional, contando aí com várias vozes da ciência. E siga a gente aí nas redes sociais. Eu tô aí nas redes sociais
no Instagram e no Blue Sky como Letícia Sarturi. E vocês podem encontrar também o Escuta Ciência nessas redes. Obrigada, então, pessoal, por toda essa troca, foi incrível. Eu espero vocês nos nossos próximos episódios aqui do Escuta Ciência. Já se inscreve aqui no podcast, aonde você costuma escutar, então, teus podcasts preferidos. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Eu sou @melziland, com 2 L's, ZILAND. Em qualquer rede social, realmente em qualquer rede social vocês me encontram com esse arroba. A gente também vai deixar na descrição do podcast os arrobas certinhos também. E é isso, acho que foi muito legal. E não esqueçam então de seguir aqui e de nos acompanhar para os próximos episódios. Bom, gente, foi muito legal. Acho que realmente foi uma conversa bem enriquecedora neste momento tão preocupante, tão aterrorizante até. Mas eu adorei participar, fiquei muito feliz pelo convite e espero estar aqui mais vezes e espero que vocês tenham gostado. Eu tô nas redes sociais também, em quase todas eu acho, como Cari Lima X. Então fica Cari Limax, tá? Então espero vocês por lá e muito obrigada, Letícia, Mel e Cláudio, por essa troca. Então foi muito legal. Poxa, eu me diverti bastante. Espero que você que esteja ouvindo a gente tenha se divertido, apesar do tema ser meio pesado. Qual é a grande notícia que a gente tem? Que agora você vai poder acompanhar a gente aqui no Escuta Ciência toda hora. A gente vai estar aqui para bater papo falando sobre vários temas de ciência. Então espero que você tenha gostado. Se quiser me seguir lá nas redes sociais, é Papo de Cobra. No YouTube, a gente está com muito vídeo no YouTube, Instagram, Blue Sky também, pessoal da galera do Blue Sky, do Céuzinho Azul, vai, segue a gente e fica aqui no Escuta Ciência, que sempre vai ter coisa muito boa. Valeu, Letícia, valeu, Mel, valeu, Karina, valeu, pessoal que estava aí. Foi muito bom estar com vocês. Agora você que escutou pode compartilhar esse episódio. E tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta Ciência.